agora a gente vai receber uma pessoa fantástica, que também a gente resumiu o currículo, porque o currículo dele... Não, o currículo dele é incrível mesmo. Então, resumimos, mas não podemos deixar de falar traços importantes. Então, ele é oficial aviador e piloto militar da FAB em 1951. Engenheiro aeronáutico em 1962 pelo ITA de São José dos Campos, São Paulo. Pós-graduação em aeronáutica no Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, nos Estados Unidos. Foi professor do ITA, liderou o grupo que promoveu a criação da Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica, SA, foi presidente da Embraer, presidente da Petrobras, Petróleo Brasileiro AS, ministro de Estado da Infraestrutura, presidente da Varig SA, e, atualmente, ele é presidente do Conselho de Administração do Grupo Anima, de Educação e Cultura, do WTC de São Paulo, pela Nova Biotecnologia SA e membro em outras empresas. Ele é reitor do Centro Universitário Unimonte, Universidade de Monte Serrat, Santos, São Paulo, e presidente do Fórum de Líderes, além de outras representações em associações de classe e entidades de um modo geral. E muitas outras qualificações. Vamos receber com muito carinho o doutor Osíris Silva. Muito obrigado. Bem, boa noite. Muito obrigado pela recepção e pelo convite para estar aqui, cumprimentando a Sandra e o seu time dos resultados que conseguiram até agora, espalhando as palestras que nós temos feito. Só que a minha palestra é completamente diferente do Mahatma Gandhi, né? A minha palestra procurando mostrar o mundo que nós estamos vivendo, o mundo que nós podemos viver e aonde nós queremos chegar. Eu tenho a impressão que isso está na cabeça de cada um, quando deseja imaginar qualquer coisa, pode perguntar aonde eu quero ir e o que eu quero ser. De modo que, nessa direção, eu tenho procurado motivar, muito mais que motivar, inspirar pessoas, no sentido de dizer, você pode ser o que você imaginar, você pode alcançar o que quiser. E uso exatamente o que o Mahatma falou para nós agora. Eu uso exatamente os exemplos. Porque é com os exemplos que nós podemos mostrar como o mundo é, como foi produzido e como será. Hoje, nós vivemos momentos absolutamente de perplexidade. Nós vemos a nossa sociedade como se estivesse partida. Embora sejamos 200 milhões de habitantes no Brasil, o Brasil seja um país extraordinariamente nacional, nós vemos que, infelizmente, os brasileiros não estão confiando nos brasileiros. Nós não estamos formando uma comunidade de pessoas que possa realmente sonhar grande, que nós possamos sonhar das dimensões continentais do nosso país. Sinceramente, eu não consigo explicar por que essas coisas têm acontecido. E foram justamente esses pensamentos que me obrigaram a levar, quando eu era menino, na minha terra natal, eu nasci em Bauru, aqui no interior do estado de São Paulo, qual a rota que eu seguiria. Hoje em dia não é muito comum que meninos de 13, 14 anos planejem suas vidas.
Talvez seja a sociedade que não force isso, ou que induza isso, melhor dizendo, mas, de qualquer maneira, a influência do meio em que nós vivemos, não do meio ambiente, como se fala normalmente hoje, mas do meio humano que nós vivemos. E é justamente esse meio humano que nos faz absolutamente iguais ou diferentes para caminhar em direção ao futuro. E é com isso que eu volto sempre atrás, na minha cidade natal, quando eu tinha 13, 14 anos, eu comecei a notar uma certa dicotomia no que eu estava assistindo e daquilo que eu estava ouvindo, completamente diferentes. Eu tinha um professor de química que era fã do Santos Dumont. Santos Dumont, como sabe, foi o brasileiro que voou o avião mais pesado que o ar pela primeira vez. E ele voou realmente, quer dizer, embora o marketing, a publicidade norte-americana indiquem os irmãos Wright, na realidade quem voou primeiro foi o Santos Dumont, um brasileiro nascido no Rio de Janeiro. E aí aconteceu que o Santos Dumont, para fabricar o avião dele, ele foi para a França. Por quê? A primeira pergunta que eu comecei a me questionar, por que ele foi para a França? Porque o meio que havia na França, quer dizer, a sociedade que existia na França, ela poderia produzir o avião que ele queria. E a nossa sociedade não. E naqueles momentos foi quando eu comecei a me aproximar do Aeroclube lá de Bauru. E no Aeroclube, o que eu encontrei? Eu encontrei todos os aviões fabricados nos Estados Unidos. Nós estávamos mais ou menos há 40 anos do voo do Santos Dumont, e o Brasil cruzou os braços em relação a um patrício nosso que tinha inventado os aviões, e todos os aviões que estavam no Aeroclube de Bauru eram americanos, mostrando que os americanos tinham tomado a sério o trabalho de Santos Dumont, e mesmo ele não fazendo os aviões que poderia ser feito. Mas por que pensar no avião? Nós moramos num país gigante, um país com um continente, na realidade, cheio de recursos. E esses recursos são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento do país. Talvez o que nós tenhamos herdado dos portugueses seja a grande unidade nacional. Nós temos uma unidade nacional que nenhuma dimensão outra do mundo tem igual. O Mahatma mencionou o caso da Índia. A Índia, na realidade, é uma multiplicidade de nações, ou melhor, de países, que não chegam a formar uma nação. Aqui no Brasil, nós temos um homem lá de Roraima conversando com a pessoa do Rio Grande do Sul, e eles se entendem a quase 5.000 quilômetros de distância um do outro. Então, veja que, pensando dessa maneira, nos meus 13 ou 14 anos, eu imaginava que o Brasil ia precisar de aviões por causa das suas dimensões continentais. E a pergunta que sempre me formulava era: será que nós vamos ter que comprar todos os aviões que nós precisamos? Ou será que nós podemos fazer aviões aqui no Brasil? E foi aí, nessa direção, que as coisas foram acontecendo. E é muito curioso mencionar que, quando se há uma certa ideia, uma persistência, parece que as coisas em torno de nós começam a conspirar para que nós possamos encontrar sucesso. Ao contrário da que as pessoas normalmente colocam as dificuldades e esperam que o meio onde vive possa voltar asperamente para o seu fracasso. E não é o caso. Em geral, é exatamente o contrário. E foi no Aeroclube que eu conheci um suíço foragido da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra estava em pleno curso,
estou falando de 1944, 45, a guerra terminou em 45, e esse alemão começou a me mostrar que no avião havia invenções espetaculares, soluções técnicas as mais bem concebidas. E foi quando nós, os meninos da época, começamos a questionar que tipo de pessoas faziam isso. E foi aí, nesse momento, que ele mencionou que eram engenheiros aeronáuticos. E foi naquele momento que, na minha vida pessoal, comecei a pensar que quero ser engenheiro aeronáutico para trabalhar numa fábrica de aviões. Mas não tínhamos escola de engenharia aeronáutica. Nós vamos ver que, realmente, a sociedade brasileira é muito enfraquecida no sentido de criar uma personalidade forte e uma capacidade enorme de realizar. Fazendo um exemplo muito extremo, eu diria que se o grande físico alemão Alfred Einstein, mencionado pelo Mahatma, tivesse nascido na África, ele seria o físico que nós conhecemos? Não. Daí, então, comecei a pensar, se uma sociedade é sábia, produz sábios. Se não for uma sociedade sábia, não vai produzir sábios. E foi nesse momento que começou a entrar na minha cabeça que, para sair daquele círculo que eu estava de viver na minha cidade natal, eu precisava, evidentemente, da educação, da formação. E eu tive professores extraordinários, que me ajudaram bastante nessa direção. Um deles, professor de matemática, me falou, se você quer seguir uma direção diferente daquela da sociedade em que você vive, estude bastante, porque a educação tem uma enorme capacidade de transformar pessoas e transformar, inclusive, ambientes e transformar direções. E foi nesses momentos que eu comecei a pensar realmente em como fazer engenharia de aeronáutica. Em 1918 foi criada a primeira escola de engenharia aeronáutica do mundo na França. Mas pensar em ir na França, pensar em comprar dólares, naquela época os dólares eram autorizados pelo governo, não era livre como nós temos hoje. Impossível. Meu pai, muito humilde, ele trabalhava como eletricista, jamais poderia pensar que eu poderia fazer um curso fora. Foi aí que, realmente, embora não tendo uma vocação para militar, acabei entrando na Força Aérea, para ficar perto dos aviões e ver se acontecia qualquer coisa. E, realmente, aquilo que eu falei de conspiração aconteceu. O Ministério da Aeronáutica, da época, começou a produzir a ideia de criar uma escola que formasse engenheiro aeronáutico. E eu pertencia, efetivamente, à Força Aérea. E foi aí que eu consegui uma bolsa de estudos. E nessa bolsa de estudos me formei como engenheiro aeronáutico. E eu me lembro até hoje do dia que eu recebi o diploma, no dia 7 de dezembro de 1962. Levei muito tempo nisso, pode imaginar, dos 13 ou 14 anos em Bauru, para os 32 anos de idade que eu tinha quando completei meu curso de engenheiro aeronáutico. E aí foi nesse momento que comecei a pensar muito claramente, com a qualificação correta, eu podia pensar na fabricação de aviões no Brasil. Agora, a pergunta, qual avião? Hoje nós temos aviões para um lugar, aviões para quase 1.000 lugares. Onde entrar nessa faixa? E foi aí que nós começamos a compreender que o Brasil é um país complicado, extremamente regulado. E é muito difícil empreender no Brasil, como é mais fácil empreender, por exemplo, nos Estados Unidos. Menos difícil, talvez dizendo melhor. Mas, de qualquer maneira, nós começamos a pensar, eu comecei a induzir um grupinho muito pequeno de colegas formados pelo ITA. Nós éramos 5. Pode imaginar que
eram 5, tinha 3 Silvas, um Oliveira e um Silveira. E eu dizia, Oliveiras e Silveiras empacotam bacalhau, produzem azeitona, mas não fazem avião. Quer dizer, desprestígio. Nós não tínhamos o prestígio necessário para dizer que um dia nós poderíamos fabricar aviões. Mas nós estávamos intencionados a realmente fazer os aviões. E a pergunta que sempre existia era, qual deles? Que tipo de avião? E foi aí que nós, pensando na concorrência mundial, nós dissemos, vamos escolher um avião que os grandes fabricantes mundiais não se interessam. Se possível, até que eles riam da nossa iniciativa, porque assim eles não vão nos incomodar. E foi razoavelmente o que aconteceu. Foi que, uma vez fazendo um relatório, era quase 2h da manhã, estava atrasado para fazer o relatório, quando de repente bateu na minha frente algo como, vamos dizer, o entorno em que nós vivíamos provocava as oportunidades. E foi aí que 2 papéis parece que caminharam, ficaram próximos, uma estatística de 1957 e outro uma estatística de 1965. O de 57 dizia que o Brasil tinha 400 cidades atendidas pelo transporte aéreo. O de 65 dizia que o Brasil tinha 45 cidades que precisavam de transporte aéreo. Uma coisa que passaria voando na cabeça de qualquer um. Não viria nenhuma diferença nisso. Mas eu peguei aquela ideia e fiz aquela, às vezes, as perguntas, né? Uma pergunta bastante instigante. O celebrado administrador mundial, Peter Drucker, que é mencionado sempre como um dos maiores especialistas de administração que nós conhecemos, o Peter Drucker dizia, faça perguntas para obter boas respostas. Mas sempre faça pergunta. E nós fizemos a pergunta, por quê? E foi claro para nós que, com o advento do avião a jato, o motor a jato tinha acabado de ser inventado, ele virou uma espécie de menina dos olhos dos grandes fabricantes mundiais. E, com isso, como esses aviões precisavam de melhor infraestrutura que as pequenas cidades podiam oferecer, explicava claramente porque havia essa queda realmente brutal. 90% das cidades brasileiras que usavam um avião velho, ainda remanescente da Segunda Guerra Mundial, que, não havendo substituição desses aviões, estavam sendo substituídos pelos grandes jatos, que não podiam, devido à sua velocidade, não podiam operar nos aeroportos pequenos. Nas cidades menores ficaram sem transporte aéreo. E aí veio o pensamento-chave que está na base do sucesso da Embraer de hoje, que poderia estar em qualquer outro segmento de atividade que nós podemos desempenhar, qualquer um dos senhores e senhoras aqui presentes. Mas o Sheik mostrou para nós que, se nós fizéssemos um avião pequeno e voasse de uma maneira econômica nas cidades menores, que, sem dúvida nenhuma, nós contribuiríamos para que o tráfego aéreo voltasse para as pequenas cidades. E a grande e boa surpresa que tivemos foi quando eu vi nas publicações que 2.400 cidades nos Estados Unidos tinham deixado de ter transporte aéreo. O maior mercado do mundo estava sofrendo esse problema. E nós nos propusemos a resolvê-lo. E foi ótimo para nós, porque mesmo o presidente do maior fabricante de aviões dos Estados Unidos visitou o presidente da República e disse para ele que o nosso produto, nosso projeto não tinha o menor sentido. Aquilo passou pelos escalões de comando, chegou até nós, criando uma bola de neve enorme. E eu falei para o meu chefe, usa o mesmo canal e manda dizer para o presidente que ele recebeu uma bela informação e uma feliz informação do maior fabricante de aviões do mundo. Porque, realmente, se nós tivermos sucesso, ele não vai ser nosso concorrente. Quer dizer, foi exatamente isso que aconteceu. E aí nós disparamos nessa direção, mas tínhamos que ganhar credibilidade, né?
E a credibilidade nós conseguimos com a contratação de um francês foragido também da Europa. E esse francês tinha um nome imponente, né? O nome dele era Max Rost. Perante todos vocês, tenho certeza que Max Rost faz avião. José da Silva não faz avião. Quer dizer, e casualmente eu sou Silva, né? De modo que, então foi aí que colocamos o Max Rost na nossa frente e fizemos o projeto baseado na figura dele, que o brasileiro, infelizmente, como mencionei no começo, não confia em brasileiro. O brasileiro entra numa loja, compra um produto estrangeiro. Se tiver produto similar a brasileiro, não vai. Eu brinco sempre nas minhas apresentações dizendo que nós, brasileiros, somos iguaizinhos aos chineses. Os chineses só compram produtos chineses, e nós também. De modo que... E foi aí, então, que nós começamos a provar o conceito. E decidimos conseguir apoio para fazer um protótipo, um avião, um pré-avião de produção, para mostrar que o nosso projeto tinha sentido, tinha começo, meio e fim. Conseguimos, depois de 4 anos, fazer o voo do nosso primeiro avião. Um trabalho enorme, dificuldades de toda ordem, não podem imaginar o que aconteceu nesses anos todos, mas nós mantivemos a rota. Então, no dia 22 de outubro de 1968, 6h15 da manhã, nosso avião tirou o pneu do chão pela primeira vez. A emoção que nós sentimos não pode imaginar. Foi... Aqueles momentos daquela decolagem daquele avião são marcados na minha cabeça fortemente até hoje. Não só na minha, mas daquela pequena equipe, nós éramos 60 pessoas, mais ou menos, que tínhamos trabalhado duramente numa fábrica que parecia mais uma carpintaria do que efetivamente uma fábrica de aviões. Extremamente precária. Mas aí, realmente, o nosso avião voou, nós começamos a pensar como nós chegamos à produção. É uma coisa que até hoje no Brasil é curioso, né? As pessoas fazem alguma coisa, mas depois não conseguem apoio para chegar à produção. Então, nós sabíamos que não poderíamos fazer o avião, fabricar o avião, aonde nós estávamos, que era um centro de pesquisa da Força Aérea, que não tem vocação para produção. Então, tentamos ver se os fabricantes da época, se eles concordavam em fabricar o avião. Não, ninguém concordou. Tentamos criar uma companhia nova. Não conseguimos levantar os capitais necessários. E, num certo momento, surgiu uma ideia. O governo tinha emitido uma lei que regulava o problema da Petrobras. A Petrobras tinha sido, em 1953, como sociedade de economia mista, mas a legislação não se adaptava à companhia. Era muito difícil trabalhar na Petrobras naquela época. Mas aí o governo regulamentou isso. Então surgiu a nossa ideia, vamos propor ao governo fazer uma sociedade de economia mista, semelhante à Petrobras, para nós fazermos o nosso avião voar e levar o avião para a produção. O governo rejeitou imediatamente. Disse, o governo não fabrica avião, quem fabrica avião é o setor privado e nós temos que ajudar se for possível. Uma resposta muito lógica, que é fácil de compreender. Mas o fato é que nós não tínhamos conseguido. Começamos a fazer palestras praticamente em todo o Brasil, explicando a estratégia de desenvolver os nossos aviões, mostrando que nós tínhamos um mercado imenso às nossas disposições. Engraçado que nós já antecipávamos o que está acontecendo hoje. Os grandes centros internacionais com grandes aviões, grandes contingentes de passageiros, e, por outro lado, o pequeno avião decolando dos grandes centros para servir as pequenas cidades ou as pequenas cidades entre si. Quer dizer, uma situação absolutamente lógica. E nós ficamos bastante entusiasmados, porque dissemos, puxa,
quantos centros grandes de aviões vão ter no mundo? 200, 300, 400? Sim, mas aeroportos para os nossos aviões, milhares deles. E dissemos, nós vamos estar na crista da onda com o maior mercado do mundo à nossa disposição, não enxergado pelos grandes fabricantes mundiais. E foi aí, então, que ficamos tentando desse jeito, mas, novamente, a dicotomia, a separação. Quer dizer, não conseguimos, de jeito nenhum, convencer o país e o governo para fazer uma companhia, e, por outro lado, não poderiam chegar à fabricação, que era o passo seguinte da fabricação do protótipo. Mas foi aí, novamente, que aquilo que eu mencionei no começo, parece que, num certo momento, a sociedade começa a conspirar para que as coisas aconteçam. No dia 20 de abril de 1969, fazia 6 meses que o nosso avião tinha voado, não demos um passo útil sequer para que a produção pudesse ser lançada. Eu estava trabalhando às 7h20 da manhã do domingo, dia 20 de abril de 1969. E tinha ainda uns colegas trabalhando conosco. Nós motivávamos o pessoal colocando uma carga de trabalho bastante grande, desafios na cabeça deles. E foi aí quando o controlador da torre de controle de São José dos Campos, controle aéreo, me telefonou, eu era major da FAB na época, e dizendo, major, dentro de 15 minutos o presidente da República vai pousar aqui no nosso aeroporto, porque ele estava voando para Guaratinguetá, uma cidade lá próxima, para uma cerimônia. E eu digo, entre aspas, né, Deus colocou um nevoeiro no aeroporto e o avião dele não pôde pousar. O nosso aeroporto serviu de alternativa e o presidente acabou chegando lá e foi recebido por quem? Por um simples major da Força Aérea, que jamais fizesse o contrário, né? Se pedisse uma entrevista para o presidente, evidentemente correria mais o risco de ir para a cadeia do que receber autorização. E foi nesse momento que eu tive o presidente da República comigo, 1 hora, esperando o campo abrir, mostrando as nossas instalações, que parecia mais carpintaria, falando com entusiasmo. E, olha, chutando alto, descrevendo a Embraer de hoje. Como eu consegui, não sei. Exportando aviões para todos os países do mundo. O Brasil hoje compra mais aviões, aliás, vende mais aviões para os Estados Unidos do que compra dos Estados Unidos. Nós invertemos a balança comercial. Tudo isso foi prometido para o presidente da República. E o mais espetacular, pode imaginar, o presidente da República, embora um pouco cético no começo, começou a acreditar. Então, veja que crença das pessoas, nisso que Mahatma falou e aqui agora, é absolutamente importante para mudar as coisas. Nós temos que ter crenças de sucesso e não ficar debulhando o nosso tempo ou perdendo o nosso tempo com as dificuldades de fazer alguma coisa diferente. E foi aí que o presidente da República, depois dessa verdadeira lavagem cerebral, pedindo a ele que mudasse a legislação no Brasil de modo a permitir a criação de uma companhia estatal do tipo da Petrobras. E foi aí que, em agosto de 69, foi assinado a lei de criação da Embraer. Eu fui designado presidente da companhia e aí comecei a montar minha equipe. Montei a equipe no dia 2 de janeiro de 1970. Nós tivemos nosso primeiro dia de trabalho. E a empresa estava absolutamente no zero. Eu tenho a impressão que eu vou contar uma historinha rápida que mostra como nós estávamos no zero. O governo fez a participação do capital inicial da Embraer. E eu recebi, no dia da constituição da empresa, um cheque correspondente ao capital da Embraer. E, de acordo com a legislação, eu tinha que colocar esse dinheiro no Banco do Brasil. Aí eu fui na Praça da Preguiça, lá em São José dos Campos, tinha uma agência do Banco do Brasil,
E quase matei o gerente de susto quando eu coloquei aquele dinheiro com aquele número para abrir a primeira conta. Aí ele falou, mas não posso fazer isso assim. O senhor tem que me trazer uma carta da empresa apresentando toda a documentação necessária, que o senhor é o presidente, muito típico da burocracia brasileira, né? Aí eu pensei comigo, mas nós não temos papel de carta. Eu voltei lá para o CTA, que eu trabalhava lá na época, ao lado lá do ITA, né? Tinha um designer bastante complicado. Aí sentamos lá e eu falei para ele, vamos fazer agora o logotipo da Embraer. Hoje, quando alguém quer fazer isso, contrata uma assessoria, uma coisa dessa natureza. Aí eu falei para ele, não tenho tempo, não. Nós temos 15 minutos para fazer o logotipo. Aí ele falou, como é que eu começo? Eu falei, começa com E, né? Aí ele começou fazendo um E, eu falei, puxa daqui, puxa dali, dali a pouquinho ele fez um enflechamento. Eu não sei se tem na cabeça a imagem da marca da Embraer. Eu falei, puxa aqui, puxa ali. E fez um desenho que é a marca da Embraer, hoje em praticamente todos os países do mundo, né? Aí fui na gráfica, hoje não tinha computador, não tinha nada disso, fui na gráfica, pedi para imprimir uma página de papel, fui ao escritório do meu chefe lá, no CTA, lá em São José dos Campos, Centro Técnico Espacial, Aeroespacial, que se chamava na época, né? Tomei a máquina de escrever emprestado, escrevi a carta, eu próprio levei para o banco. E aí realmente abri uma conta da companhia. Quer dizer, foi realmente um primeiro passo, né? Aí começamos a recrutar o nosso pessoal. Aí a Força Aérea já começou a confiar mais em nós, fez uma primeira encomenda de 80 dos nossos aviões, porque também ela estava precisando de muitos aviões de ligação para atender às necessidades também da Marinha e do Exército, que não tinham as suas aviações na época. E foi aí, então, que nós conseguimos dar partida. Trabalhamos numa certificação internacional, conseguimos um acordo de bitributação com os Estados Unidos, negócio absolutamente inédito. Hoje, o Brasil e mais um outro país, a França, tem esse acordo com os Estados Unidos. Avião certificado no Brasil está certificado nos Estados Unidos e vice-versa. Como eles fizeram isso, eu não sei. Eu sei que eles tiveram confiança que nós fôssemos fazer coisa correta. E aí, realmente, nós disparamos. Fizemos muitos aviões, né? Fizemos não só o Bandeirante, que foi esse primeiro, que não teve sucesso aqui no Brasil, mas o americano, muito mais pragmático do que nós, ele dizia, realmente o Bandeirante é um avião lento, quente, não funciona direito o ar-condicionado, ele é barulhento, coisa dessa natureza. E os habitantes dessas 2.400 cidades americanas disseram, isso é verdade, mas sem dúvida nenhuma ele leva a gente aonde nós queremos. Quer dizer, esse pragmatismo nos ajudou bastante. Aí partimos para aviões pressurizados, fizemos aviões de treinamento, fizemos alguns aviões de combate também, por encomenda da Força Aérea e de outras forças aéreas. Mas, resumindo tudo isso, hoje nós temos mais de 8.000 aviões fabricados. Só no tráfego aéreo americano, nós temos 2.400 dos nossos aviões, e no tráfego aéreo brasileiro nós temos 38. Veja aqui como é difícil vender coisas do estrangeiro. Quer dizer, é muito difícil. Mas por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história para mostrar que cada um pode ser, como eu falei no começo, pode ser o que queira. Basta ter a tenacidade necessária, basta ter a vontade, de uma certa forma estruturada, mas sem dúvida nenhuma, cada um tem uma boa parcela de liderança.
E foi aí, nessa direção, que nós chegamos ao mundo de hoje. E no mundo de hoje, nós vemos que a competição atualmente é entre países. E ninguém está nos esperando. Se nós estamos esperando que alguém venha nos ajudar a sair do atoleiro onde nós nos colocamos, esquece, porque nós não vamos sair. Quer dizer, mostrando que, como foi meu caso, né, um garoto nascido de uma família bastante humilde em Bauru, acabou, por circunstâncias da vida, compreendendo o país em que nós vivemos e tentando resolver um problema que nós ainda temos até hoje, que é da integração nacional. Hoje ainda nós temos dificuldades de um lugar para outro. Eu não sei, por exemplo, responder a pergunta como eu vou a Manaus sem ser de avião. Não sei. Se alguém souber, que me conta, porque realmente não sabe. Então, o avião realmente, como nós pensamos há mais de 50 anos, nós pensamos que o mundo ia voar cada vez mais. Só para dar uma ideia, o transporte aéreo mundial, ano passado, transportou metade da população da Terra, mais de 3 bilhões de pessoas. Quer dizer, mostrando efetivamente que a nossa visão do passado era absolutamente correta em relação ao que aconteceu. E foi aí, nesse trabalho todo, que nós conseguimos desenvolver isso que se chama hoje Embraer, que hoje é a maior exportadora de produtos de alto valor agregado no país. Nós dominamos o mercado de exportação, vendendo os nossos aviões para mais de 100 países. E, nesse espaço de tempo que estão ouvindo essa nossa conversa, milhares de pessoas embarcaram em aviões brasileiros para fazer seus negócios, contribuir para o desenvolvimento da economia. De modo que, terminando, eu só queria contar 2 historinhas muito rápidas a respeito do que aconteceu comigo em certas circunstâncias que serviram, inclusive, para moldar o que eu tinha na cabeça. Né? Em 1988, eu já tinha deixado a Embraer, eu estava presidindo a Petrobras, quando minha secretária entrou na sala e falou: tem um tal de Peter Drucker no telefone querendo falar com o senhor. Aí eu fui atender o tal de Peter Drucker. E era realmente o Peter, e ele disse que tinha sido contratado pelo presidente da China para fazer um plano para que a China ocupasse o mercado ocidental, coisa que a China nunca tinha conseguido nos seus 5.000 anos de civilização. É impressionante, né? A ideia visionária do presidente da China, o presidente Deng Xiaoping. E foi aí que o Peter falou: eu estou tentando montar uma equipe de 7 ou 8 pessoas, cada um se preferencialmente de um continente, e para que a gente possa fazer esse trabalho lá na China. E queria convidar você para ser um dessas pessoas. Eu falei: mas por que eu? Ele falou: eu tenho visto, nós não nos conhecemos, né? Ele falou, claro, mas eu tenho visto suas declarações pelo jornal, e elas são tão bem colocadas que eu acho que você está correndo o risco dessa história de você fabricar avião no Brasil dar certo, né? E foi aí nessa direção que ele me convidou, evidentemente, para um convite dessa natureza. Eu fui à China com ele. Em 1989, o telefonema foi no fim de 88. Em 1989, nós fizemos a nossa primeira reunião na Praça da Paz, lá em Pequim. Não era Pequim de hoje, né? Hoje Pequim parece uma Las Vegas, coisa dessa natureza, mas era uma cidade muito pobre. Janeiro é frio lá, topo do inverno. Naquela época, e nós gelados na Praça da Paz, com Deng Xiaoping à cabeça de uma mesa, na maior mesa que eu já participei de uma reunião na minha vida. Né? Tinha 800 dirigentes do Partido Comunista estavam em torno da mesa. E o Deng Xiaoping fez um discurso absolutamente de líder.
de uma pessoa pesada, realmente, que sabia o que estava fazendo. Ele falou: nós estamos aqui reunidos para fazer a China crescer. Nós estamos aqui reunidos e eu queria que vocês pensassem como o gato. Não importa a cor do gato, marrom, preto, branco, seja lá o que for. O que importa é caçar o rato. De modo que ele disse: nós estamos aqui para caçar o rato. E foi com essa determinação que a China chegou ao que está hoje. Quer dizer, evidentemente o nosso plano ficou lá, deve ter ajudado, mas outras coisas foram feitas, mas sem dúvida nenhuma mostra que é uma liderança forte, sabendo o que quer e colocando as condições de que o que está previsto possa acontecer, faz uma enorme diferença. Como tem pessoas aqui que poderão fazer essa grande diferença. De modo que eu vejo que liderança, capacidade técnica, que não era muito o caso do Deng Xiaoping, mas, sem dúvida nenhuma, determinação, ele criou as condições necessárias para a China ser uma vencedora no mercado de hoje. E o segundo exemplo que eu queria trazer foi antagônico, mostrando que, vamos dizer, a não confiança e a não crença em relação aos seus similares, as pessoas que trabalham, não formando uma sociedade coesa, como é o caso da China, as coisas podem ter maior dificuldade. Eu fui convidado pelo rei da Sueca para pertencer à Academia Real de Engenharia, em 1994, e fui a Estocolmo, recebi as credenciais no palácio, lá com o rei Gustavo, e depois ele ofereceu um banquete. E nesse banquete eu descobri que estava na frente de 3 membros que indicam o Prêmio Nobel, para o Prêmio Nobel Mundial. Acho que todos concordam que o Prêmio Nobel talvez seja um dos prêmios mais cobiçados no mundo, não por dinheiro, nada disso, mas pelo prestígio que ele dá às pessoas. Aí eu fiz aquela pergunta que pode estar engasgada na cabeça de muitos brasileiros, como senhores e senhoras. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. A Argentina tem 5, o Chile tem prêmio Nobel, Colômbia, Venezuela, Peru, Estados Unidos tem 330 prêmios Nobel, Canadá tem 100 prêmios Nobel, a Inglaterra 150 prêmios Nobel. Nós, 0. Aí eu perguntei para eles. Aí eles começaram a discutir em sueco. Passei a não entender mais nada do que eles estavam falando. Mas eu tenho a impressão que, à medida que o banquete foi seguindo, eles começaram a tomar mais vodka. Acho que a garganta começaram a amolecer. E, num certo momento, um sueco me falou: vou responder a sua pergunta. Vocês, brasileiros, são destruidores de heróis. Veja a diferença do primeiro episódio que eu contei. Destruidor de heróis. E explicou. Ao contrário dos americanos, que quando um nome americano aparece para ser prêmio Nobel, existe um movimento de solidariedade da sociedade apoiando. No caso brasileiro, é exatamente o oposto. Um brasileiro não confia no outro brasileiro. E, na realidade, acaba, como o sueco me disse, mandando carta até de protesto por ter considerado determinadas pessoas, como nós tivemos o físico César Lattes, nós tivemos economistas, o Furtado, né? E assim outros, e nós não temos prêmio Nobel. E, a partir desse momento, eu comecei a pensar, vamos criar prêmios Nobel. O prêmio Nobel tem que ser educado, coisa dessa natureza. E foi aí, então, que depois dessa minha passagem, acabei passando pela Petrobras, pelo Ministério, acabei me concentrando em educação. E coloquei na nossa empresa o lema que nós estamos trabalhando hoje: transformar o país pela educação. E porque realmente os problemas que nós estamos vivendo hoje, os problemas de violência, os problemas de mau funcionamento do país, podem ver, a educação é o único corretivo possível para isso. De modo que
encerrando, eu diria novamente, né, cada um de nós pode ser o que deseja, desde que tenha determinação nessa direção e que com essa determinação possa ser grande, pensar grande, começar a resolver os problemas pela possibilidade de ter sucesso, e não como nós estamos habituados aqui, de começar a resolver problemas a partir das dificuldades para poder ter sucesso. Quer dizer, fazer oposição. Em oposição, pensar diferentemente do que nós estamos pensando agora. E pensarmos que o brasileiro pode ser tão grande quanto qualquer país do hemisfério norte. Nós não somos cidadãos de segunda classe. Não somos pessoas de segunda classe. O que nós precisamos simplesmente é enxergar quem nós somos, buscar o nosso futuro, criar as nossas imagens de como será o futuro para cada um de nós, aplicar o máximo que se possa a educação para a educação dos filhos, para que os filhos sejam bem-sucedidos na vida, que pode ter certeza que isso realmente vai transformar o nosso país, que hoje é grande geograficamente, mas humanamente muito pequeno. De modo que é com essa ideia que eu digo que a gente tem que trabalhar, lutar e não desistir nunca, sempre acreditando que se pode colocar soluções em problemas que às vezes parecem insolúveis, mas sem dúvida nenhuma, se houver determinação, vocês podem ser da dimensão mental, humana, técnica, ter os atributos da ética, como foi mencionado pelo Mahatma. Enfim, vocês poderão ser grandes brasileiros, como são grandes muitos dos estrangeiros que nós conhecemos. Muito obrigado. 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 Obrigada, doutor Osíris. É maravilhoso, né? A gente poder compartilhar esse momento com a experiência que ele tem, né?